O sistema Metro 2 é supostamente um dos sistemas ferroviários subterrâneos mais secretos do mundo. Disse que existia o igualmente intrigante sistema de metrô de Moscou, a linha supostamente tinha usada pelas elites da União Soviética. Alguns dizem que continua operacional até hoje. Além do mais, em vez de ser apenas um sistema ferroviário subterrâneo, alguns pesquisadores sugerem que existe uma residência inteira de vários andares em Moscou, talvez com até 15 níveis. Essas afirmações podem ser verdadeiras. Muito antes de os planos para o sistema subterrâneo de Moscou serem elaborados, a Rússia tinha uma longa história de estruturas e localizações subterrâneas secretas. Eles datam de séculos. Por exemplo, uma câmara secreta abrigava centenas de textos antigos sobre o Kremlin antes que eles fossem misteriosamente perdidos em algum momento do século XVI. Supostamente, eram manuscritos inestimáveis da Biblioteca Bizantina. Se eles foram destruídos ou permanecem em algum lugar em um local secreto, está aberto ao debate. Mais tarde, no século XVI, Ivan, o Terrível, supervisionou sua própria rede underground. Ele o usou para prender, torturar e até mesmo matar qualquer um que o cruzasse. Talvez um detalhe ainda mais assustador sobre essas redes clandestinas de tortura seja o destino daqueles que trabalharam nelas. Segundo os relatos, qualquer pessoa envolvida nelas foi levada para salas subterrâneas e executada para proteger esses segredos. Muitas das matérias-primas que compõem o aparente metrô de Moscou e Metro 2 provêm da pedra e do esplendor dos edifícios da família genuína russa. Embora os planos para um sistema subterrâneo avançado já existissem por décadas, o trabalho realmente não começou até o início dos anos 1930. Por ordem específica de Stalin, uma grande parte dos materiais veio de edifícios centenários que foram completamente demolidos e despojados de tudo que poderia ser usado. Em parte, isso sem dúvida estava relacionado à noção de elite e ao retorno da riqueza ao povo, pelo menos em teoria, já que era vendida ao povo. Na realidade, era o caso de retirar as frutas mais baixas. Essa atitude talvez demonstre claramente o que está por trás dessa ideologia. Muito do trabalho no sistema de metrô de Moscou foi conduzido manualmente por cidadãos da União Soviética. Oficialmente, isso foi devido à falta de ferramentas adequadas e demonstrou o compromisso dos cidadãos soviéticos. No entanto, muitos dos trabalhadores eram adversários políticos. Devemos observar que este não é um fato oficialmente reconhecido. Você não encontrará nenhum registro escrito de tal trabalho forçado. No entanto, sabendo o que sabemos sobre como esses oponentes políticos eram frequentemente tratados, é provável que os rumores sejam pelo menos parcialmente críveis. Aqueles que afirmam que a rede secreta existe sob a rede ferroviária oficial dizem que apenas alguns indivíduos foram autorizados a trabalhar nas linhas não oficiais. Essas pessoas certamente não eram aquelas que poderiam ter ideologias diferentes para a mentalidade oficialmente reconhecida. 3. Independentemente de quem trabalhasse em quais partes dos sistemas de rede, o trabalho era longo, árduo e intenso. Apesar de qualquer justificativa oficial para a construção do metrô de Moscou, a razão para o sistema Metro 2 foi provavelmente resultado de paranoia após o fim da Segunda Guerra Mundial. Havia um ódio discreto por Stalin, pelo que ele representava e por aqueles que governavam sob seu comando. Na realidade, essa animosidade subjacente vinha fermentando há anos entre muitos membros da população soviética. Stalin tinha preocupações genuínas sobre atentados contra sua vida. Muitos afirmam que o sistema Metro 2 e as extensas residências subterrâneas conectadas a ele foram instaladas para que Stalin e quaisquer camaradas leais pudessem escapar se outra revolução acontecesse. Especialmente aquele que pode resultar em perigo imediato para sua vida. Portanto, faria sentido que apenas alguns poucos escolhidos soubessem sobre a rede, muito menos entrassem nela. Como poderíamos esperar, apenas aqueles com autorização particular ultra-secreta poderiam entrar no sistema Metro 2. Isso essencialmente significava tip-top. Além disso, essas condições aparentemente ainda existem hoje, pelo menos não oficialmente. 5. Por várias razões, muitos pesquisadores solicitaram permissão para entrar nos supostos túneis.
Quase tasks foram recusados. Talvez isso deva dizer o suficiente por si só. Por exemplo, porque uma solicitação para ver uma rede de túneis que não existe seria recusada. De acordo com algumas fontes, ainda em 2008, o Sindicato do Metrô de Moscou estava empreendendo esforços discretos para atrair motoristas selecionados para rotas secretas. Claro, isso poderia ter sido para projetos governamentais legítimos. No entanto, dados os muitos rumores sobre a secreta rede Metro 2, é fácil ver por que os pesquisadores fariam a conexão. Se as afirmações forem verdadeiras, que atividade pode estar ocorrendo na cidade de Moscou hoje? Embora devamos tratar os relatórios com uma pitada de sal, como tasks relativos ao Metro 2, as reivindicações de linhas exclusivas e trens curtos são de específico interesse. Talvez seja para manter a segurança e o sigilo tanto quanto possível, tanto que, na maioria das vezes, apresentam apenas um único carro de passageiros com espaço para um número mínimo de pessoas. O pesquisador Yuri Zaitsev afirma que 4 linhas exclusivas e secretas ainda operam hoje. Eles se conectam a locais importantes ao redor de Moscou e, de cada um, outros locais importantes podem ser alcançados. Na imagem acima, as linhas pontilhadas supostamente revelam linhas secretas do Metro 2. Essas afirmações foram aparentemente corroboradas pelo ex-ministro do governo, Mikhail Poltoranin. Ele declarou: "Eu sei que o Metro 2 tem filiais que vão para os subúrbios para que o comando pudesse se afastar do epicentro de um ataque atômico." Ele também afirmou que a rede underground period vasta e poderia facilmente esconder muitas pessoas desde a queda da União Soviética, e, em alguns casos, antes, muitos políticos de alto escalão se apresentaram para confirmar a existência do Metro 2. Embora seja fácil descartar tais afirmações como um disparate de conspiração, as muitas reivindicações correspondentes são pelo menos de interesse para nós aqui. Por exemplo, o ex-ministro da Informação Alexander Muzikantsky disse que a gigantesca rede foi projetada para garantir a operação estável da alta liderança militar e política em tempos de conflito armado, incluindo um conflito nuclear. Oleg Gordievsky, um desertor da União Soviética, fez afirmações ainda mais alarmantes. Ele avisou: "Você ainda não conhece o principal segredo da KGB, uma enorme cidade subterrânea, toda uma rede de comunicações dessas instalações. Mas eles não vão te mostrar. Eles nunca vão, é claro." Mesmo agora, muitas dessas afirmações vindas da ex-União Soviética são intrigantes e frustrantes em igual medida, porque parecem encharcadas de desinformação. Como discutiremos em um momento, muito mais pode estar sob ao redor da linha Metro 2 do que apenas uma rede ferroviária. Por exemplo, acredita-se que existam vários bunkers subterrâneos. Tudo isso em nome da fuga da aniquilação nuclear. No entanto, parece que esses bunkers estavam além de meras salas de emergência. Muitos pesquisadores afirmam que foram equipados com o máximo de luxo. Além do mais, eles foram projetados para acomodar longas estadias de muitos meses, talvez até anos. Os denunciantes e desertores afirmam que esses bunkers eram para uso exclusivo de membros leais e de alto escalão do Partido Comunista e do Politburo. Além disso, cada um seria capaz de trazer suas famílias inteiras para o que equivalia a luxuosos prédios de apartamentos subterrâneos. Talvez um talco ainda mais estranho e intrigante em torno do sistema Metro 2 seja a suposta existência de uma cidade abaixo da cidade de Ramenque. Aparentemente atende pelo nome de Ramenque 43. Esta cidade secreta foi desenvolvida para abrigar a First Class soviética em caso de guerra atômica ou desastre semelhante. Vários pesquisadores e denunciantes fizeram afirmações sobre a cidade subterrânea secreta. Um ex-oficial da KGB até conversou com a revista Time sobre isso. Ele disse que a rede subterrânea poderia facilmente abrigar cerca de 15.000 pessoas. Além disso, a cidade estava em vários níveis e conectada a outros locais secretos ao redor de Moscou. A propósito, a suposta cidade subterrânea também pode ser acessada por um terreno abandonado perto da Universidade Estadual de Moscou. Essas supostas entradas secretas estão espalhadas por Moscou. Rumores e afirmações sugerem que existem entradas secretas para esta rede subterrânea.
Eles residem em edifícios aparentemente inacabados ao redor da cidade de Moscou. Surpreendentemente, existem vários desses locais. Esses terrenos baldios vêm em todas as formas e formas, de hospitais inacabados a estacionamentos e todos os tipos de edifícios inacabados. Lendas urbanas em torno de Moscou afirmam que todos ou alguns desses prédios abandonados oferecem entradas para essa rede subterrânea secreta. Curiosamente, muitas dessas supostas entradas secretas costumam atrair elementos desagradáveis da sociedade, desde gangues de drogas a cultos satânicos. Esses locais também atraem os sem-teto, que estão apenas procurando um lugar seguro para dormir.